Pessoal, quero falar sobre o assunto hoje que tem sido muito falado atualmente, mas eu quero falar num sentido de não estar num relacionamento tóxico, mas um relacionamento, digamos assim, normal, saudável, né? Mas que também pode nos tornar dependentes emocionais. Então, se você se encaixa nesse perfil, fica até o final desse vídeo. Você que não está vivendo um relacionamento necessariamente tóxico, é claro que ninguém é perfeito, né, gente? Hoje em dia, inclusive, tudo virou tóxico. Qualquer defeito agora dos maridos, o marido já se tornou tóxico, gente. Não é assim, tem coisas que são defeitos, coisas que as pessoas estão se aperfeiçoando, assim como nós também estamos nos aperfeiçoando, né? Mas enfim, então eu quero falar sobre isso hoje. Eu, no início do meu casamento, já sou casada, fez agora 13 anos, tá? De quando eu era uma jovenzinha de 19 anos, eu estava ali vivendo, né? Eu e Pedro casamos muito rápido, com 1 ano e 2 meses, então foi bem rápido mesmo. Eu estava ali vivendo aquela paixão, né, minha gente? Paixão, nossa, que eu nunca tinha experimentado até então. Foi um amor realmente, assim, que começava a surgir naquele momento. E aí, eu posso dizer pra vocês que eu tinha uma dependência emocional muito grande do Pedro. Muito mesmo, assim. Não de ser algo, assim, completamente maléfico pra mim, não era assim a qualquer custo, mas era algo considerável. Hoje em dia, mais madura, eu consigo analisar, mas antigamente eu diria que não. E aí, conforme o nosso casamento foi passando, eu comecei a sentir que isso me atrapalhava de verdade. Por quê? Porque quando acontecia alguma coisa entre nós dois, alguma discussão, entre aspas, né? Apesar de que nós sempre fomos um casal muito tranquilo, nunca rolava aquelas discussões extremas. Mas quando eu sentia que ele ficava chateado comigo, né? Eu ficava assim muito mal, gente. Aquilo abalava o meu dia. A gente tinha que estar bem, sabe? E aí aquilo me paralisava em diversas áreas. Então, se eu tinha que trabalhar, eu ficava desanimada para trabalhar. Se eu tinha que fazer meu devocional, eu não queria fazer. Aquilo me frustrava, sabe, muito, a ponto de realmente eu comecei a perceber, porque eu sempre fui muito de me analisar no final do dia, como é que eu posso melhorar o que está acontecendo comigo. Então, aos poucos, com o trabalhar também do Espírito Santo, também não, principal do Espírito Santo, eu comecei a perceber que aquilo estava me atrapalhando, tinha alguma coisa errada comigo. Afinal de contas, quando eu não estava bem com o meu marido, porque acontece, gente, não tem como, né? Vai acontecer em algum momento de você ter ali, pensar diferente, de você estar esperando também que o outro mude certas áreas que ele está tentando mudar, mas que ele ainda não conseguiu, assim como você também, né? Acontece com você também. E aí eu ficava mal. E aí eu percebia que estava afetando o meu trabalho, estava afetando a minha vida, sei lá, social, enfim. E também começou a afetar também os meus filhos. Então, poxa, eu pensei, gente, tem coisa errada comigo, né? Afinal de contas, está acontecendo uma coisa que é comum entre casais, não era nada extremo, como eu falei, eu tô falando aqui para pessoas que não vivem exatamente um relacionamento tóxico, né? Que tem um marido que tem defeitos, enfim, tudo mais, mas que não vive um relacionamento exatamente tóxico, mas que se torna, que é dependente emocional de certa forma. Eu não considero hoje, analisando, que eu era extremamente dependente emocional, tipo enlouquecida, né? Como tem mulheres que são, mas eu era bastante, sim, posso dizer isso. E aí eu comecei a perceber que eu estava colocando o meu marido no lugar de Deus. Que o trono do meu coração, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, que o trono do meu coração não era de Deus, mas era do meu marido. Então, tudo dependia de eu estar bem com ele, tudo dependia dele. Coitado, ele é um homem, gente, o homem falha. A gente nunca deve colocar a nossa esperança, nossa expectativa em homens, nem na gente mesmo, quanto muito menos em outra pessoa. A nossa esperança, a nossa espera deve estar no Senhor, gente. Ele que é o perfeito, né? E uma coisa engraçada que o Pedro falava muito quando a gente começou a namorar, enfim, logo no início do nosso casamento, eu falava assim pra ele: eu te amo muito e tal. Eu esqueci como é que eu falava assim, quem eu amo e tal. Fazia alguma pergunta assim que eu não me lembro agora. Mas, gente, eu tinha 19 anos, né? Então, há muito tempo atrás, eu não lembro mais direito. Aí ele falava assim: quem você ama muito? Jesus. Ele falava assim pra mim. E eu ficava super com raiva dele, porque eu achava que ele tinha que responder que era ele, né? Que afinal de contas estava fazendo uma brincadeira romântica. E ele falava assim, brincava: quem você ama muito? Jesus. E, ou seja, de alguma forma, gente, ele estava sendo usado por Deus pra me dizer assim: olha, você tem que amar mais Jesus e não amar tanto a mim assim. Ou seja, tirar ele do centro, né? E colocar Jesus realmente.
A psicanálise vai explicar, né, diversas situações, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Comecei a perceber que, de fato, eu estava colocando a minha esperança, a minha expectativa no meu marido, e Deus estava ficando ali em segundo plano. Quando eu estava bem com meu marido, aí eu me voltava para Deus, entendeu? Então, gente, não faça isso, sabe? O seu marido, por mais que você o ame muito, como eu falei, ele é imperfeito. Então, isso vai dar ruim. Nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, o trono do nosso coração tem que ser do Senhor. E aí, o Senhor criou várias oportunidades para que eu fosse tirando meu marido desse trono, me mostrando os defeitos dele, me mostrando, né, enfim, que ele era humano, assim como eu. E aí, aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo. Falei, gente, eu não posso colocar minha expectativa nesse homem, porque o trono do meu coração não tem que ser dele, gente, tem que ser do Senhor. E aí, gente, aos poucos eu fui tirando meu marido do trono e colocando o Senhor. Então, às vezes a gente coloca pessoas, mas às vezes a gente coloca coisas e às vezes a gente coloca ali o nosso próprio marido no lugar de Deus. Assim, o conselho que eu te dou, se você acha que está fazendo isso, pare para pensar se você realmente está fazendo isso. Às vezes você pode até se colocar numa posição como se estivesse vivendo até um relacionamento tóxico, só que você não está vivendo, você sabe disso. Na verdade, quem está sendo tóxico é você, muitas vezes, né? Tanto para você mesmo, quanto às vezes até mesmo para o outro, com o seu exagero de tanto Jesus amado. Gente, eu lembro assim que eu era muito, mas muito pegajosa. Jesus amado, eu acho que até era chata mesmo, entendeu? Coitado do homem. Não que meu marido fosse perfeito, tá, gente? Mas eu acho que eu era demais, entendeu? Então eu comecei a fazer o que, gente? A colocar o Senhor no trono do meu coração, a não me permitir que tudo paralisasse, porque, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, e olha que não acontecia muita coisa sempre, mas quando acontecia eu percebia que isso roubava ali o meu coração, e comecei também a criar coisas que, de fato, iam trazendo mais significado na minha vida, sabe? Então, sei lá, focar no trabalho, focar nas crianças, na rotina das crianças, focar em outras coisas, tirar o foco ali do meu marido. Então isso é importante, é um exercício diário, gente. Eu tô falando isso, como eu falei, para mulheres que não exatamente estão vivendo um relacionamento tóxico, mas que estão vivendo de uma forma tóxica, porque você de fato coloca ali no centro quem não deveria estar. Então isso não vai fazer bem para você. Isso vai fazer com que você toda hora se paralise por uma coisa que é normal, né? Que é normal de acontecer. Então é isso, gente. Eu não sei se o vídeo fez muito sentido. Espero que sim. Tem pessoas vindo ali. Eu tenho que terminar esse vídeo. Então faça esse exercício aí de pensar sobre isso. Se você acha que isso está acontecendo com você, comece a pedir ao Senhor que realmente você o ame acima de todas as coisas. Comece a fazer coisas, a ter atitudes realmente que demonstrem esse amor pelo Senhor, a escolher amá-lo de fato acima de todas as coisas. E vai tirando devagar, é um processo, não vai ser algo de dia pra noite, sabe? Pra mim demorou bastante. Hoje eu tô trazendo isso aqui porque de fato é algo que eu posso dizer assim, cara, eu consegui. E já se passou um bom tempo nesse processo, o início desse processo deve ter sido há uns 7 anos atrás, aí, mais ou menos. Então eu posso realmente dizer isso aqui pra vocês hoje. Não é algo que eu aprendi ontem e tô falando hoje, é algo que eu tô realmente no processo. E eu posso dizer que se você for fazendo esse exercício diário, não vai ser algo do dia pra noite, ainda mais se isso for muito intenso pra você. Como eu disse, pra mim não era algo assim, né, que me dominava completamente, mas eu percebia que me fazia mal. E o Espírito Santo foi revelando isso dentro de mim, eu precisava tratar aquilo. E foi algo tratado, e hoje eu posso dizer que eu tô ainda no processo, mas que eu já, assim, venci bastante, gente. Hoje realmente essas coisas não me paralisam. É claro, né, eu casei há anos atrás, eu era muito nova, então, assim, também eu não posso exigir de mim plena maturidade naquela idade que eu tinha. Hoje eu ainda tô caminhando na maturidade, imagine eu há 13 anos atrás, né, gente? Uma menina, né, que hoje ainda me considero uma menina, ainda mais antes. Então isso é algo que você vai conseguir vencer diariamente, e isso vai fazer muito bem pra você, pra sua vida, você vai conseguir crescer, você vai conseguir parar de ficar presa ali naquela situação, aquilo ali, gente, aquilo ali não é nada, daqui a pouco vai passar, teu marido vai, ele é um marido bem intencionado, como eu disse, não estou dizendo daqueles relacionamentos que de fato são tóxicos, estou dizendo, né, de relacionamentos em que você acaba percebendo que você é uma dependente emocional, mesmo sem seu marido ser essa pessoa tóxica que a gente vê por aí, né, que tá tão na moda sendo falado. Inclusive depois eu quero trazer um vídeo sobre isso também, porque às vezes o marido nem é tóxico, gente, mas
tá tudo sendo tóxico hoje em dia. Se a pessoa tem algum defeito, é tóxico, né? Depois a gente pode conversar sobre isso também. Mas é isso, eu usei essa palavra tóxico porque é uma palavra famosinha, tá, gente? Mas eu acho que essa palavra, inclusive, eu nem gosto de utilizar. Foi só para que realmente chamasse a atenção e você pudesse entender o que eu tô falando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o vídeo não está no melhor formato, tá, pessoal? Eu queria estar sentada conversando com vocês com um cafezinho na mão. Mas não deu tempo essa semana, então nem queria deixar vocês sem vídeo por aqui. E vim aqui trazendo esse vídeo andando mesmo, que foi o que deu pra fazer. Desculpem os barulhos, meu microfone está ruim. E eu peço a vocês também que deixem um like aqui se vocês ficaram até o final, para que possa me ajudar a alcançar mais pessoas. Se quiser também, torne-se membro aqui do canal, assim você me ajuda a conseguir investir mais, sabe? E vambora, gente, vamos ter hábitos. Mulher, sai dessa caverna, sai de casa, vai fazer um exercício, vai arranjar uma coisa para você poder fazer da sua vida e para de ficar perturbando esse marido aí, gente. Porque muitas vezes a gente fica tão focado no marido que a gente acaba realmente perturbando. Não que ele seja perfeito, ele tem os defeitos dele sim. Mas deixa esse homem com o Senhor, vai falando aquilo que tá no seu coração, sim, é claro. Mas deixa que o Senhor vai tratando, sabe? Vai fazendo as coisas. Não querer fazer você não, que não vai adiantar nada. É só o Espírito Santo que convence muitas vezes, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.